Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma revisão criada pelo Dom Concursos para que vocês estejam muito bem preparados para a banca do IBAD. O IBAD vai fazer uma prova importante agora nesse mês e hoje nós traremos uma revisão contendo 10 questões sobre cariologia e odontopediatria. Meu nome é Juliana Benini Varlé, eu sou mestre, professora e doutoranda em odontologia e hoje vou acompanhar vocês nessa jornada por esses conteúdos, por essas informações que nós traremos, certo? Espero que vocês gostem bastante do conteúdo, estamos sempre à disposição e vamos então para o que interessa. Os objetivos dessa nossa aula serão discutir os assuntos que são mais frequentes na prova do IBAD envolvendo cariologia e odontopediatria, além de relembrar também dicas e macetes que serão muito importantes para que vocês consigam realizar não só os exercícios dessa prova, mas de qualquer uma outra que vocês venham a prestar. Então fiquem atentos a esses detalhes também. Começando então aqui na questão 1, a questão foi realizada na prova da Prefeitura de Colíder em 2022, no Mato Grosso, e temos como enunciado o seguinte: o tratamento restaurador atraumático, o ART, é uma técnica indicada para tratamento em crianças que apresentam problemas de comportamento, pacientes especiais e idosos. Pois além de não ser utilizada a alta rotação, há uma diminuição do uso de anestésico local. Indica então em qual situação essa técnica não deve ser indicada. E aí embaixo nós temos as alternativas. Antes de tudo, é muito importante a gente tentar lembrar quais são os assuntos que nós precisamos puxar ali da nossa memória, resgatar ali do nosso estudo para realizar essa questão. Nesse caso, o assunto principal é a respeito do ART. O ART, chamado também de técnica de tratamento restaurador traumático, o ART vem da sigla em inglês, possui as seguintes indicações: dentes com lesões cariosas cuja abertura cavitária seja de no mínimo, aqui eles colocam 1,6 milímetros, mas na verdade qual é a importância disso? A gente precisa conseguir acessar livremente a cavidade ali do dente com o menor escavador possível, ou mesmo que caso a gente não possa, de fato acessá-las ali já de um primeiro momento, que a gente consiga abri-las com instrumentais manuais adequados. Além disso, é essencial que nós não tenhamos nenhum tipo de sinal ou sintoma associada com o envolvimento pulpar. Ou seja, sintomatologia dolorosa, abscesso, fístula ou mobilidade contraindicam a realização do ART. Isso porque a técnica ART ela é considerada uma técnica de fato restauradora definitiva. E se a gente faz uma restauração definitiva em um dente que já está com algum envolvimento pulpar, claramente esse dente vai abscedar, ele vai ter um problema. Teve sinais de envolvimento pulpar, a gente tem que realizar o tratamento endodôntico, que é isso sim, o direcionamento, o tratamento especializado para esse tipo de situação. Então, considerando isso, a gente sabe que a técnica do ART, ela possui algumas etapas que devem ser cumpridas. Ela se inicia sempre com uma profilaxia, que no caso de um atendimento desse ART em comunidades que não tenham acesso ao equipo odontológico, a gente pode realizar com a própria escovação da criança, ou uma escovação que a gente forneça, uma escova ali que a gente forneça, uma orientação de higiene. Depois de feita a profilaxia, é feita a seleção do quadrante, então considerando também a idade do paciente e também o tamanho da cavidade, o tempo para execução, enfim, tudo isso, são separados ali quais são as áreas que serão realizadas. Através do uso de cinzéis, quando for necessário, realizada a ampliação dessa margem, novamente para a gente conseguir entrar com o escavador manual, enfim, com os instrumentais adequados, para a realização da remoção da dentina necrosada, também conhecida como dentina infectada. A dentina infectada é aquela que não possui nenhuma capacidade de regeneração e que está só ali no tecido mais amolecido, mais úmido, certo? Então ela tem que ser removida da cavidade. Então é removida essa dentina infectada, a dentina afetada é mantida sempre que possível, que é aquela um pouquinho mais rígida embaixo, que tem a possibilidade de regeneração. E aí você tira então só esse tecido mais amolecido com movimentos suaves. Você separa daí o bloco de papel e a espátula para fazer a aglutinação ali do cimento de ionômero de vidro, que é o material de escolha para esse tipo de técnica. Então você vai dispensar a proporção correta de pó e líquido, de acordo com o fabricante daquele que você está usando. Vai aglutinar essas partículas do pó no líquido por volta ali de uns 20 segundos, e daí depois inserir esse material na cavidade, utilizando, por exemplo, uma seringa Centrix, uma espátula de inserção, enfim, o que vocês acharem mais adequado para isso.
É importante lembrar que a técnica do RT ela é feita com isolamento relativo e não isolamento absoluto, certo? Ela tem sempre ali a premissa de ser menos invasiva, então, consequentemente, a gente evita a utilização de anestésicos sempre que possível. Então, a gente faz um isolamento relativo, garantindo que o algodão esteja sempre sequinho, então, realizadas várias trocas, um bom isolamento relativo, perdão. Depois é feito um pré-tratamento da superfície com ácido poliacrílico, de 15 a 20 segundos. Lave e seca a cavidade utilizando bolinhas de algodão, considerando que a gente não vai ter ali a seringa tríplice para realizar a higienização usual, né, a lavagem usual. Depois é feita a inserção do material, então, como eu falei, usando uma espátula de inserção, ou mesmo a seringa Centrix, enfim. E aí você vai manter aquilo ali e realizar uma pressão digital de 4 a 5 minutos, garantindo um melhor escoamento e também que não apareçam tantas bolhas, enfim, né, tantos fatores que possam vir a atrapalhar esse processo. Depois dessa pressão digital, a gente faz a remoção dos excessos, caso seja necessário, inclusive usando o carbono ali para realizar um bom ajuste oclusal, mesmo fio dental, a tira de poliéster para acertar ali certinho nas interproximais, e depois que esse material perdeu o brilho, você vai fazer uma proteção, seja com verniz, vaselina ou esmalte, qualquer um deles. O objetivo aqui seria impedir o processo de cinérese e embebição, certo? Muito bem, então voltando à nossa questão, vamos reler agora o enunciado para a gente ver se já clareou ali um pouco o nosso caminho. O tratamento restaurador traumático, RT, é uma técnica indicada para tratamento em crianças que apresentam problemas de comportamento, pacientes especiais e idosos, pois além de não ser utilizada a alta rotação, a diminuição do uso de anestésico local, como a gente já discutiu. Indique em qual situação essa técnica não deve ser indicada. Em cavidades pequenas. Não, cavidades pequenas podem ser realizadas sim, só que a gente teria que fazer uma abertura ali para conseguir fazer uma remoção adequada do material, né, da dentina infectada. Então, caso a gente consiga fazer essa abertura utilizando cinzéis ou, enfim, qualquer outro material manual, ele é indicado sim. Aí 2. Cavidades com abscesso. Abscesso já é um pouco mais complicado, porque ele é uma sintomatologia de comprometimento pulpar. E lembra que essa é uma das contraindicações do uso do RT? Então tem grande chance de saber se é a resposta aí adequada da questão, visto que a gente procura o que não deve ser indicado. Alternativa C. Restaurações rasas em classe 1. Não tem nenhuma contraindicação em relação a isso. Se ela for rasa ou não, não importa, desde que ela esteja principalmente ali tocando na parte de dentina. Cavidades acessíveis com instrumentos manuais. É justamente a indicação do RT, né? A gente tem que ter o acesso para instrumentos manuais sem a necessidade de utilização de alta rotação, por exemplo. E dentes descidos com cárie inicial. Não, cárie inicial e dentes descidos também pode ser uma indicação do ART. Assim sendo, a gente tem como resposta de fato a alternativa B, cavidades com abscesso, certo? Elas são um bom indicativo ali de uma situação em que a gente não deveria realizar o ART. Muito bem. Segunda questão, então, também uma questão da prova do IBAD, só que de 2022, da Prefeitura de Costa Marques, em Rondônia. Então, o enunciado diz o seguinte: a dose certamente letal do flúor está entre 32 e 64 mg de flúor por quilo de peso. A dose seguramente tolerada é de 8 a 16 mg de flúor por quilo e a provavelmente tóxica é de 5 mg de flúor por quilo de peso. Quando utilizado corretamente, nenhum método de utilização de flúor oferece qualquer risco ao paciente, porém acidentes por negligência ou uso indevido podem acontecer. Considerando então essa situação, né, qual dessas medidas se faz necessária em caso de ingestão excessiva acidental de flúor? E aqui é interessante a gente lembrar, porque o flúor, ele é extremamente seguro, porém, ele é um medicamento, como qualquer outro. Por isso mesmo que a gente deve sempre se preocupar com a quantidade de ingestão do flúor, seja em ambiente clínico, onde a gente tem um pouco mais de controle, ou seja mesmo em ambiente em casa, né, ali no momento da escovação. Então, nessas situações, a gente tem que orientar muito bem o nosso paciente para que ele consiga saber o que fazer, tanto em casa quanto no consultório. Assim sendo, vamos falar um pouquinho sobre toxicidade dos fluoretos. A toxicidade dos fluoretos se dá através do processo de absorção e distribuição do flúor. O flúor é bastante eletronegativo, então ele está sempre presente ali na forma de sais, o que significa que ele é eletronegativo, certo? O flúor, ele é um íon, na verdade um ânion, né? E ele tende a puxar outros cátions, outros íons positivos para se unir, por isso mesmo que ele tende a se manter na forma de sal.
Os picos de níveis plasmáticos do flúor, depois que ele é inserido, né, no nosso sistema, varia entre 20 e 60 minutos, a depender ali da concentração que a gente usa. O flúor ele é absorvido pelo trato gastrointestinal e aí isso aumenta, né, a absorção dele é aumentada com o uso do ácido gástrico. Também pode-se associar outros elementos que podem retardar a sua absorção. Por exemplo, se a pessoa tiver comido recentemente, o estômago vai estar cheio e isso vai demorar mais tempo para absorver o flúor. Se a pessoa for mais jovem ou mais idosa, tudo isso muda a forma de absorção. Depois que esse flúor é absorvido no sangue, ele é enviado daí para os nossos tecidos moles e também para os tecidos duros e retornam à cavidade bucal, então, através das glândulas salivares. Então, as glândulas salivares vão ejetar a saliva repleta de flúor junto, visto que ele estava ali de volta nesse ambiente de cavidade bucal. Porém, a gente deve lembrar que apenas a ingestão de água fluoretada, numa concentração adequada, ela já mantém os níveis orais adequados dentro da nossa cavidade para que a gente tenha esse grau de proteção. É por isso que a fluoretação da água foi uma medida tão importante e tão eficaz na redução da cárie dentária, visto que a gente sabe que o flúor ele tem uma ação direta ali no processo de des- e remineralização, né? Através da formação de fluorapatita e também da desaceleração do processo de desmineralização. Considerando isso, então, a gente tem que lembrar que a toxicidade do flúor pode se dividir de duas formas. Ela pode ser ou aguda ou ela pode ser também crônica. A forma aguda dela está diretamente associada, então, com a absorção mais rápida do organismo. Essa absorção rápida leva a um desequilíbrio eletrolítico e esse desequilíbrio eletrolítico pode causar uma série de problemas. Então, nós temos considerando a dose certamente letal em crianças de 15 mg de flúor por quilo, em adultos de cerca de 32 mg de flúor por quilo. A dose provavelmente tóxica, ela gira ali em torno de 5 mg de flúor por quilo, o que dá em torno de uns 8 gramas de flúor gel ou 4,5 gramas de verniz. Nossa, Juliana, mas isso é muito ou é pouco? Depois dá uma olhadinha naquela embalagem que vocês têm de flúor acidulado ou do verniz ali, né, da marca famosa, e deem uma olhada na quantidade de gramas que essa embalagem vem. Baseado nisso, vocês conseguem ter uma ideia da quantidade que uma pessoa tem que ingerir para ser considerada provavelmente tóxica. Se ela for, de fato, ocorrida, né, essa ingestão exagerada acontecer, o que ela pode causar no corpo? Ela vai causar cerca de uma tendência ali, né, a ocorrência de dores estomacais, náusea e vômito, e ela também depende bastante da idade da pessoa, né, do paciente que ingeriu, do tipo de flúor, e também se ele está alimentado ou não, devido à questão da absorção gastrointestinal, que eu tinha comentado no último slide. Lembrando que o flúor ele possui bastante afinidade pelo cálcio, visto que o cálcio é um íon Ca2- e o flúor é bastante eletronegativo. Então, ele tende a puxar com frequência esse tipo de íon, o que pode ajudar ali num caso de intoxicação aguda. A gente pode ministrar cálcio para essa pessoa, o que vai diminuir o processo de absorção e, consequentemente, evitar esses riscos, né, de doses tóxicas, enfim, do flúor. Além disso, a gente também tem a possibilidade de toxicidade crônica. Essa toxicidade crônica ela se dá através da manifestação da fluorose. O que é a fluorose? A fluorose se caracteriza por uma alteração do esmalte em que ela gera vários fios horizontais ali mais esbranquiçados, que não tem necessariamente a ver com uma perda significativa de estrutura, mas a gente pode ter sim, no caso de uma exposição muito exagerada do flúor por muitos anos da vida, certo? Nesse caso, a fluorose ela pode apresentar diversos níveis, sendo que esse aqui que está apresentado na foto, ele é um dos níveis mais intermediários, ali mais iniciais, que garantem somente essas alterações de cor. Ela se dá pela característica mais marcante dela ali, por se apresentar estrias esbranquiçadas bilaterais. Normalmente, como ela está associada com a formação do processo, né, de deposição do esmalte ali no elemento dentário, essa modificação acontece de maneira bilateral, né? Os dentes eles vão vindo na mesma época, então essas faixas esbranquiçadas também acontecem na mesma época. Para que a gente tenha uma fluorose dentária, basta uma exposição constante ou mesmo um pouco mais exagerada ao flúor durante a escovação e formação dos dentes. Por isso que a gente tem aquelas quantidades adequadas de pasta que a gente deve colocar na escova.
Porém, a fluorose esquelética, que é um grande surto aí na internet, né, há alguns anos, alegando que o flúor pode causar essa fluorose esquelética, que geraria ali um dano bastante grande, ela só se dá quando a gente tem acima de 3,5 ppm de flúor diariamente ingerido. Então, é uma quantidade bastante grande de pasta de dente ou qualquer outra coisa que possa, ou na verdade, não só de pasta, né? A pasta ela nem consegue chegar nessa concentração diária, só você comer um tubo por dia, né? Mas a gente tem ali essa fluorose esquelética, ela depende de uma ingestão contínua, frequente e muito intensa de flúor. Então, consequentemente, a nossa maior preocupação quando a gente fala de toxicidade do flúor tem a ver com a fluorose dentária. Muito bem, considerando isso, voltemos à questão. Novamente, ele fala que pergunta, né, qual a medida que se faz necessária em caso de uma ingestão excessiva de flúor. Vamos começar aqui pela opção A, né? Cálcio solúvel, como glutamato de cálcio, 5% via oral. Pode ser uma alternativa bastante interessante, porque lembra que a gente comentou que o flúor é bem eletronegativo e tem bastante afinidade com os íons cálcio? Então pode ser que ministrar, né, cálcio solúvel seja uma boa alternativa. Ingerir líquidos cítricos. Não, o cítrico ele não tem nenhum tipo de impacto sobre o flúor, não é que ele faça mal, mas bem também não vai fazer. Utilização de AAS, ácido acetil salicílico, né, ou a aspirina, também não tem nenhuma contraindicação, porque não tem relação direta com o flúor, mas ele não vai causar nada de positivo também, então não adianta nada a gente ministrar isso para o nosso paciente. Aferição de temperatura. Não, aumento de temperatura não estava entre os riscos da toxicidade aguda, né, que a gente estava comentando. Então, aferir a temperatura não vai definir se a pessoa está ou não num caso de ingestão ali exagerada de flúor e também não vai ajudar muito. Colocar o paciente cabeça para baixo, certamente também não ajuda em nada. Qual a sua intenção com isso? Né? Fazer ele cuspir o flúor? Já foi ingerido, não há esse risco. Certo? Então, considerando isso, a resposta certa para essa alternativa é a opção A, cálcio solúvel com glutamato de cálcio 5% via oral. Muito bem. Vamos à próxima questão. A questão 3 da Prefeitura de Colíder, no Mato Grosso, em 2022, ela também tem relação com essa toxicidade do flúor. Nela, diz que o manchamento do esmalte dentário, conhecido como fluorose dentária, possui qual característica principal que facilita o seu diagnóstico? A gente acabou de ver, né? Presença de cavidade, não necessariamente, né? Começando de baixo para cima. Não seria presença de cavidade porque a fluorose ela não tem ali perda de estrutura, ela é só uma alteração na deposição do esmalte. Manchas róseas também não. Normalmente a gente tem manchas róseas quando o dente já está ali no processo de finalização, né? Do desgaste fisiológico da raiz, né, para que ocorra a troca dos dentes, ou caso tenha algum tipo de manchamento superficial em decorrência da dieta que a pessoa toma. Manchas escuras, também não tem nenhuma correlação com isso diretamente. Aspecto amolecido do esmalte, não, isso normalmente tem a ver com cárie ativa, principalmente. E a alternativa A, linhas ou estrias brancas bilaterais, que foi exatamente o que a gente falou e descreveu como uma das principais características da fluorose. Né? Então, sendo assim, a resposta certa para essa questão é a alternativa A, linhas ou estrias brancas de forma bilateral. Muito bem, continuando então aqui na questão 4, uma questão da Prefeitura de Ministro Andreasa, também em Rondônia, no IBAD 2020. A cárie é considerada uma doença multifatorial que resultará na perda mineral localizada do tecido dentário, ocasionada pelo desequilíbrio do processo dinâmico de perda e ganho mineral que acontece na interface dente-biofilme. Os ácidos oriundos da fermentação bacteriana irão causar essa perda mineral, que terá como característica, nos primeiros sinais clínicos, lesões de mancha branca. Por isso, para a realização do diagnóstico precoce das lesões cariosas, não é recomendável realizar. E aí nós temos algumas opções. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de diagnóstico de cárie, tá bom? Para a gente já se preparar para o que vem ali nas alternativas. Então, nós temos como forma de detecção da doença cárie o exame visual, que daí nós podemos usar o exame visual tátil e podemos classificá-los, né, baseado nesse exame, na classificação de ICEDAS e de NIVAD, que não serão foco aqui dessa nossa revisão, tá? Mas é bom, eu gosto sempre de trazer esse conteúdo para que vocês lembrem que existe essa classificação ICEDAS e também a classificação de NIVAD. E também nós temos métodos complementares. Como são esses métodos complementares? Quando o exame tátil visual não pode ser realizado ou causa ali alguma dúvida, enfim, a gente teria o exame radiográfico como um apoio, a fluorescência a laser, que vai ali ser utilizada
para demonstrar de forma mais visual um pouco a forma com que a gente... as ranhuras, né, as falhas ali do esmalte ou da dentina, e também nós temos a luminescência a LED, exatamente com a mesma intenção da fluorescência a laser, certo? Então, considerando isso, é sempre bom a gente lembrar que o exame visual, ele busca alterações físicas no elemento dental. Quais são essas alterações físicas? Cavitação, sombreamento e textura alterada, né? São as três alterações que a gente vai procurar. E, para que a gente consiga ver isso de forma bastante clara, né, esse tipo de cavitação, sombreamento, textura, enfim, os dentes, né, devem estar bastante limpos e secos, além de iluminados. Isso tudo para que a gente tenha uma boa visualização e que, por exemplo, a presença de biofilme dental não atrapalhe não limite ali de alguma forma a nossa visualização direta desse exame, certo? Porém, ele possui uma limitação clara em diferenciar lesões que são ali de esmalte profunda ou superficial de dentina, né? A gente tem que lembrar que temos ali o tecido pulpar, em cima do pulpar a dentina e depois, por último, o esmalte. Esse limiar entre o esmalte e a dentina, ele normalmente é dificultado quando a gente faz um exame visual. É mais fácil a gente ver isso, por exemplo, através da translucência de LED, a translucência de laser, ou mesmo a luminescência de LED, ou ainda no exame radiográfico. Porém, a gente tem que focar nesse momento em qual seria a alteração clínica disso. Então, que diferença de fato vai fazer se a gente tiver uma dúvida entre ser uma cavidade de esmalte profunda ou de dentina superficial? O tratamento dela vai mudar? Se sim, aí a gente faz uso desses outros testes complementares. Se não, o exame visual já é suficiente para a gente fazer essa analogia, certo? Antigamente era muito comum, inclusive o motivo dessa técnica, nessa chamada de visual tátil, a gente sair cutucando, né, a superfície do dente com uma sonda. Porém, isso tem caído em desuso porque a sonda que não tem a ponta romba, né, no caso aquelas de ponta fina, a sonda exploradora convencional, ela possui a capacidade de levar micro-organismos de um sítio para o outro, além de também levar a possibilidade de quebra dessa integridade do esmalte. Porque a gente tem que lembrar, se a gente está avaliando ali uma cavidade de cárie, ela provavelmente é uma cavidade que já está desmineralizada. Então ela é mais frágil e, consequentemente, imagina, né, a gente enfiando ali uma sonda e dando uma puxadinha, pode levar à perda de estrutura dentária, que não é o que a gente quer. Então, considerando isso, voltando para a nossa questão, da realização do diagnóstico precoce das lesões cariosas, qual não é recomendável realizar? Vamos lá. A transiluminação dos tecidos dentários? Não, ela é recomendada. Inclusive, a gente pode fazer isso através do LED ou do laser, então é uma das técnicas complementares. A única questão é que ela é um pouco caro, a utilização desse aparelho. Então, por isso que a gente acaba não usando muito, mas ela não é de forma nenhuma contraindicada ou não recomendável. A limpeza e secagem com ar da região, isso é essencial para que a gente consiga ver, sabe? Então, não só é recomendável, como é essencial para que a gente consiga fazer um bom exame clínico. Radiografias interproximais e periapicais também são interessantes quando nós realizamos o diagnóstico de cárie e temos ali dúvidas, né, associadas com essa condição, com essa evolução. A inspeção visual é exatamente o que a gente preconiza, né, a principal técnica utilizada para diagnóstico de cárie. E o último, o uso de sonda exploradora de ponta fina, que é exatamente o que a gente comentou. No caso de necessidade de usar uma sonda exploradora, seria interessante usar aquelas de ponta romba, que não vão gerar tantos danos ou possibilidades de danos à estrutura dental dos dentes. Então, consequentemente, a resposta certa aqui é a alternativa E, o uso de sonda exploradora de ponta fina, não é recomendável para realizar diagnóstico precoce de lesões de cárie. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Vamos então agora para a próxima questão, a questão 5, também da Prefeitura de Colíder, no Mato Grosso, IBAD 2022. Nesse aqui a gente vai falar um pouquinho de procedimentos odontopediátricos mais direcionados. Então, quando há retenção prolongada do dente permanente, a olectomia se faz necessária no paciente infantil. E qual seria o objetivo desse ato cirúrgico? Daí ele tem aqui algumas alternativas. Mas vamos relembrar primeiro o que é a olectomia. A olectomia ela é considerada uma alternativa no momento em que não ocorre a erupção ou irrupção dentária espontânea, ou seja, que o dente por algum motivo fica preso.
Deve-se então realizar um procedimento chamado de ulectomia. O que é esse procedimento? Ele tem um objetivo de facilitar, né, a irrupção do dente, facilitar o caminho para que esse dente venha, deixar ali um caminho livre para que o dente possa sair, porque às vezes a gengiva está um pouco mais queratinizada do que o esperado e esse dente acaba ficando meio preso ali, meio impactado. Então a ideia é a gente remover o tecido gengival que está atrapalhando ali para facilitar o processo de irrupção. E aí, aqui a gente tem que estipular a diferença do procedimento de ulotomia para o procedimento de ulectomia. A ulotomia ela é um corte simples, a gente simplesmente vai lá e faz um cortezinho na gengiva na tentativa de facilitar. Normalmente indicado em situações mais simples, em que o dente já está ali quase despontando, mas que ainda assim não apareceu. Já a olectomia não. A olectomia não só é o corte, como também é a remoção de parte do tecido, para que esse corte não feche e, consequentemente, para que o dente tenha tempo de descer o suficiente. Importante que para a gente diagnosticar a necessidade da olectomia, além do exame clínico, é importante que a gente faça um exame radiológico, para ver se não tem nenhuma alteração lá para cima do dente que fez com que ele não nascesse ainda, certo? Não irrompesse ainda. Então, a ulotomia é só um corte. A olectomia a gente faz um cortezinho no formato de meia-lua, assim, né? Meia-lua para cima e meia-lua para baixo, como se fosse uma fatiazinha de limão. A gente faz isso para justamente diminuir, né, a possibilidade desse corte, né, no caso, fechar. E aí, com isso, a gente deixa mais tempo ali aberto para o dente ganhar o impulso que ele precisa para ir irromper na cavidade oral. Considerando isso, então, o que a gente considera aqui na questão, qual o objetivo do ato cirúrgico, da ulectomia, nós temos a opção de remover um dente? Não, esse é o objetivo da exodontia. Remoção da mucosa que recobre o dente? Sim, é exatamente essa a indicação da ulectomia. Mas aqui é importante eu sempre lembrar para vocês, não deixem de ler todas as alternativas, tá? É uma perda de tempo válida, a gente precisa investir o tempo, né, em ler todas as questões. Então, vamos lá. Alternativa C, remoção de cisto dentígeno? Não, não é através disso, da olectomia, que a gente faz essa remoção. Alternativa D, remoção de fístula? Também não, a fístula não tem nada a ver com a olectomia. E fechamento da mucosa? Não, a intenção do fechamento da mucosa é quando a gente faz uma sutura. A olectomia é exatamente o contrário. Então, a resposta certa para essa questão é a alternativa B, remoção da mucosa que recobre o dente. Muito bem. Ainda nesse assunto, né, de infantil, mais assim, né, e também de procedimentos infantis, é importante a gente lembrar que existem a possibilidade, né, da gente ver o sentimento de dor, de contabilizar, de analisar a forma com que a criança manifesta a dor. Porém, isso é muito mais complicado, muito mais desafiador na odontopediatria. E é isso que essa questão da Prefeitura de Acrelândia, em 2022, do IBAD, traz pra gente. Então, ele diz assim no enunciado: crianças recém-nascidas e mais velhas apresentam padrões psicológicos e mediadores responsáveis pela dor. Existem circunstâncias individuais para cada criança que afetam sua maneira de resposta e, consequentemente, como essa dor será mensurada. Contudo, há métodos confiáveis para avaliação da dor em crianças. A respeito do assunto, marque a opção incorreta. E quando marca incorreta, aqui não é, aqui não sei o que, risca, circula, destaca, porque a gente tem muita chance de esquecer isso e é algo que pode levar ali a um prejuízo relativamente grande. Então vamos lá. Não vou ler as alternativas agora, vamos primeiro discutir um pouquinho a respeito dessa escala de avaliação de dor. A gente possui basicamente 3 tipos de avaliação que podem ser utilizadas. O autorrelato, né, o que a pessoa mesmo vai lá e diz onde está doendo, como está doendo. A gente tem a possibilidade do método observacional e também o método psicológico. Porém, essa capacidade de indicar a presença da dor verbalmente, ela surge ali por volta dos 2 ou 4 anos. Então, é muito difícil a gente ter essa informação antes dos 2 anos de idade. E mesmo nesse período de 2 a 4, ela é um pouco indistinta. Então, às vezes, eles podem falar, está doendo? Sim. Está doendo aonde? Eles, às vezes, não sabem indicar. Ou a quanto? Aí depende. Eles podem falar, em vez de uma escala tipo de 0 a 10, eles podem falar um pouco, muito, mais ou menos, e tudo isso a gente tem que avaliar. Em crianças que não falam, daí o relato de dor ele é dependente mais dos pais e dos cuidadores, que é no momento em que, pela observação, né, da criança, aí que a gente vai ver se elas estão sentindo alguma coisa diferente. Por exemplo,
quando a gente considera experiência pregressa de dores, a gente consegue fazer uma comparação. Então, num dia que, sei lá, a criança quebrou uma perna, a gente sabe como ela reagiu quando quebrou a perna. Então, a gente já sabe mais ou menos o que aquele tipo de choro, por exemplo, é um choro de dor. É baseado em comparação. Além disso, ele tem a linguagem não verbal, de fazer não, de apontar para o lugar que está incomodando, ou qualquer coisa nesse sentido. Também temos que considerar o nível de atividade que a criança se desenvolve. Então, é uma criança muito ativa, que de repente está quietinha, ou o contrário, é uma criança que normalmente fica mais na boa, mais quietinha, mas por algum motivo ela está muito agitada hoje, então a gente tem que considerar isso. Tem que avaliar também o sono da criança, a forma com que ela brinca, a forma com que ela se alimenta, enfim, toda essa dinâmica ali de atividades. E além disso, deve também levar-se em consideração a fase em que essa criança se encontra, se é uma fase mais jovem ou se é uma fase um pouco mais avançada, tá? Então tudo isso deve ser considerado. Então, voltando para a nossa questão, começando aqui, né, a respeito do assunto no caso de mensuração de dor, marque a opção incorreta. Então vamos lá. Alternativa A. Em geral, quando eles pedem a incorreta, que não é, a alternativa A está certa, tá? Que é justamente para confundir quem leu errado a questão. Então, fiquem atentos. Alternativa A. Em crianças com atraso severo de desenvolvimento, alterações incomuns do comportamento podem representar uma expressão de dor. Sim, foi aquilo que a gente falou. As crianças que não falam, elas devem ser avaliadas baseado na atividade e no comportamento delas. Escalas que variam de 1 a 10 são mais precisas do que as mais simples, que podem usar apenas escalas de 0 a 3 ou de 1 a 5. Sim, quanto maior a escala, maior a precisão também. Então, se vai de 0 a 10, 0 a 20 ou de 1 a 5, a gente tem níveis diferentes de avaliação. E quanto mais complexa essa escala, melhor a forma de avaliação. Técnicas observacionais podem ser úteis em crianças pré-verbais, como, por exemplo, choro, movimento, agitação, expressão verbal e linguagem corporal. Sim, é exatamente o que a gente falou em relação à primeira alternativa. Alternativa D. O relato de dor da própria criança é válido para crianças acima de 3 ou 4 anos de idade. Uma escala visual analógica usando faces pode ser útil em crianças pequenas. Nessa alternativa, eu vejo 2 pequenos problemas. O relato de dor da própria criança, na verdade, é sempre válido. A questão é que, às vezes, ele consegue verbalizar isso, e daí depois dos 3 ou 4 anos até poderia fazer isso de forma um pouco mais simples, dependendo da criança, mas se essa criança diz que está doendo de alguma forma, seja de forma verbal ou não verbal, ela já é considerada um relato de dor da criança, então deve ser considerado sempre, não só de 3 a 4 anos. Além disso, uma escala visual analógica, usando faces, é interessante para crianças pequenas, mas não para crianças muito pequenas, porque daí elas nem vão entender, elas vão ver aquela imagenzinha, elas não vão conseguir indicar diretamente o que elas estão sentindo, certo? Às vezes ela pode indicar só para a imagem que ela achou mais bonitinha, por qualquer motivo que seja. Então, as escalas visuais analógicas, elas são bastante difíceis de serem utilizadas, tá bom? Então, provavelmente essa alternativa D é a nossa alternativa escolhida, mas vamos continuar lendo. Alternativa E. Crianças mais velhas e adolescentes podem usar uma escala visual analógica normal de 1 a 10. Sim, porque delas já sabem interpretar direitinho o que está ali naquela escala. Então, considerando isso, a alternativa que a gente procura é realmente a alternativa D. O relato de dor da criança é válido para crianças acima de 3 ou 4 anos e uma escala visual analógica usando faces pode ser útil para crianças pequenas. Muito bem! Partimos então agora para a questão 7, uma questão da Prefeitura de Acrelândia em 2022. E nela fala sobre as aplicações para seleção e aplicação de selantes, né? Os critérios de seleção e aplicação do selante. Então, considere as afirmativas. E aí nós temos aqui, eu vou primeiro ler, né? Primeiro conversar a respeito do selante, para depois a gente voltar a ler as alternativas, porque daí a gente vai para as corretas, né? Então vai falar 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, enfim, né? Dessa forma. Vamos lá então, considerando a aplicação de selantes e fossos e fissuras, a gente tem que entender que o material utilizado é um material adesivo que deve ser aplicado tanto em fósforas quanto em fissuras, visando a prevenção de um início de processo carioso ou mesmo de impedir a sua progressão, através de uma barreira física que tende a inibir de fato a retenção, a permanência de micro-organismos e partículas naquela região. Então, são indicadas para pacientes com risco de desenvolver lesões cariosas, são considerados para morfologia dentária mais acidentada, né, mais difícil, a idade do paciente, então se ele é uma criança mais jovem ou não, se está no período de erupção dos dentes ou não, o tipo de dieta, se é uma dieta cariogênica ou se é uma dieta um pouco mais tranquila, uma dieta mais pastosa ou mais sólida, a frequência de escovação e também de ingestão
desses alimentos cariogênicos e também o uso de fluoretos. É uma pessoa que faz parte da galera que usa fluoreto ou não, prefere usar dentifrício sem flúor, por qualquer motivo que seja, certo? Então a gente deve considerar isso. Assim, o VISA, né, é importante que a gente consiga realizar antes da aplicação do selante a avaliação do risco e da atividade de cárie. Além disso, é importante também a gente considerar a morfologia desses dentes, né, desses elementos ali que vão ser selados. Então, a gente tem que ver se eles apresentam sulcos, fósforas ou fissuras mais profundas, além de cíngulos. E também, é muito importante isso, a gente tem que ver se essas modificações anatômicas, por assim dizer, estão associadas também com a presença contínua de biofilme. A gente também deve considerar a idade do paciente, principalmente pela questão dos dentes em irrupção. Normalmente, quando eles ainda não estão em oclusão, eles têm mais facilidade de acumular biofilme na parte oclusal, o que pode ser uma indicação mais direta. A gente tem que se preocupar também muito com a dieta, se a dieta for altamente cariogênica ou se a família claramente não aderir ao que a gente fala, às propostas que a gente põe, tá? Claro que lembrando aqui que a gente tem que ser coerente com essas propostas, né? Não adianta falar para uma criança que sempre comeu açúcar, não, a partir de agora não existe mais açúcar na sua vida. A gente tem que ponderar isso, mas orientar de formas que sejam menos agressivas para a microbiota bucal dela, enfim, que possam causar cárie. A gente tem que avaliar a frequência e a qualidade também da higienização. Não adianta escovar 3 vezes ao dia se a qualidade, né, da escovação não é adequada. E também se essa pessoa tem ou não acesso a fluoretos. Sendo que são indicados, né, para selamento de fósforos e fissuras pacientes que possuem risco ou microcavidades restritas ao esmalte. Aliás, ou não, né? Risco e microcavidades no máximo restrita ao esmalte. Certo? Então, pensando nisso, tem esse organograma aqui, né, pra gente dizer aquilo que é mais indicativo do que sela e o que não sela, né? Então, se a gente tem uma superfície oclusal, com fósforos e fissuras profundas, nós temos uma higiene deficiente ou adequada. Se a higiene estiver adequada, embora mesmo que as fósforos e fissuras sejam profundas, a gente não sela. Já no caso de fósforos e fissuras profundas com higienização deficiente, a gente tem que ver se a dieta for pouco cariogênica, a gente também não sela e orienta apenas a higienização. Agora, se a dieta for bastante cariogênica, né, altamente cariogênica, a gente tem que ver se, utilizando o dentifrício e aplicação profissional de flúor é frequente, então a gente também não precisa selar, apenas orientar a higienização e consulta ao dentista. Agora, se a pessoa só faz o uso do dentifrício com o uso do flúor, e todos esses outros requisitos estão adequados, né, estão incluídos aí, a superfície oclusal tem fósforos e fissuras profundas, a higiene está deficiente, a dieta é altamente cariogênica e ele usa só o dentifrício com flúor, então é mais indicado a gente realizar, então, o selante, tá? Não deixar aquelas cavidades ali ou fóssulas abertas. Sendo assim, a gente faz o selamento e depois higienização e aplicação de flúor para paralisar ali aquelas cáries que ainda estão ativas. Já no caso de fósforos e fissuras rasas, a gente nunca sela, mesmo que a higiene esteja adequada ou deficiente. Se estiver adequada, a gente não sela e não precisa fazer nada além de um acompanhamento normal. Caso a higiene esteja deficiente, mas a dieta seja cariogênica, a gente ainda não sela, mas a gente pode fazer ali uma orientação mais direta de higienização. Se a dieta for cariogênica, a gente precisa ver. Caso tenha também, além do dentifrício, acompanhamento profissional e aplicação de flúor, lá só a higienização é suficiente. Se for só o dentifrício, higienização e flúor para a gente garantir ali essa regeneração eventual de uma perda de mineral ou algo do tipo. Maravilha? Então, considerando isso, a gente tem 2 tipos de selante que a gente pode utilizar. O selante resinoso, que é sempre o de escolha, ele garante o melhor escoamento e retenção, ele tem uma longevidade também bem maior, além de uma maior resistência aos desgastes, porém, ele não tem liberação de flúor e, pelo fato dele ser fotoativado, ele depende do isolamento absoluto. Então, tem que ser um dente e uma criança que permitam o isolamento absoluto, senão ele vai perder ali as propriedades e não vai ajudar tanto. Já o selante ionomérico, ele é realizado quando há a impossibilidade de isolamento absoluto, seja por colaboração, seja porque a anatomia do dente não permite essa estabilização ali do grampo, enfim. E daí ele é indicado nessa condição, né, para dentes recém-rompidos, para pacientes que não tenham colaboração adequada, ou para cavidades ali associadas, né, na verdade por fósforos e fissuras mais profundas, associados a lesões ativas de cárie em esmalte, porque ele tem uma maior liberação de flúor, então ele tende a ajudar a paralisar aquela superfície.
Além disso, baixa resistência, o que garante que esse selante não fique por tempo tão longo quanto o selante resinoso no dente, e a gente tem que considerar isso nas indicações. Passo a passo de selantes, primeiro a gente realiza uma profilaxia adequada, daí faz o isolamento absoluto sempre que possível, quando não, o isolamento relativo, faz o condicionamento ácido quando nós utilizamos o selante resinoso, aí faz a aplicação de selante, sondagem da superfície do esmalte, né, para garantir que não tem ali nenhuma ranhura, nenhum cantinho, né, que possa acumular ali placa ou facilitar esse selante de soltar, faz o ajuste oclusal e tá tudo certinho. Considerando isso, então, agora vamos ler aquelas afirmativas da alternativa da questão 7, né, sobre os critérios de seleção para aplicação de selante. A gente vai elencar. Então, vamos lá. Alternativa 1. Os primeiros e segundos molares permanentes, assim como os segundos molares descidos, são os candidatos mais importantes para receberem o selamento, visto que a indicação deste está diretamente associada à macromorfologia oclusal. Sim, esses dentes citados são aqueles que apresentam normalmente uma maior profundidade ali de sulcos, fóssulas, fissuras, enfim, tudo isso que pode ali prejudicar de alguma forma. Então, a alternativa 1 está certa. 2. A maior susceptibilidade à cárie oclusal ocorre entre os períodos de início de erupção dos dentes e a oclusão funcional. Dessa forma, a demora em providenciar a proteção através da aplicação de selante tenderá a reduzir a eficácia, além de sua eficiência. Sim, lembra que a gente falou que os selantes eles ajudam muito na hora que o dente está irrompendo? Então, se a gente demorar para colocar esse selante, for colocar ali quando ele já está em oclusão, ele vai perder bastante eficiência e também pode já não ter mais aquela eficácia esperada de prevenir tanto o avanço de lesões de cárie já existentes ou a ocorrência delas. Então, a 2 também está correta. 3. O selamento de todas as fossas e fissuras, apenas como medida preventiva, devem ser definidas em bases econômicas, um custo-benefício, não sendo considerada um sobretratamento. Não, essa alternativa aqui ela está errada. Sempre que a gente faz um selante sem necessidade de ter um selante, a gente está fazendo um sobretratamento. Inclusive, a gente está permitindo ali que ocorra, com o passar do tempo, um desgaste desse selante que pode gerar microfissuras relacionadas a fraturas desse selante, enfim, que podem inclusive favorecer o acúmulo de biofilme. Então, é sim considerado um sobretratamento. A alternativa 3 está incorreta. E a 4, os selantes estão indicados em pacientes com experiências anteriores de lesões oclusais ou ainda cuja atividade de cárie é favorável ao desenvolvimento de lesões nessa superfície. Sim, está correto. Se um paciente tem uma alta chance de atividade de cárie ou se ele já tem lesões prévias ou presentes ali, esse dente deve ser selado. Considerando isso, então, a alternativa correta é a alternativa C. A alternativa 1, 2 e 4 estão corretas. Muito bem. Em relação à questão 8, a gente vai tratar de um tema bastante comum, que tem ali aparecido e apareceu também na prova da Prefeitura de Acrelândia em 2022. Nele, no enunciado, fala: a hipomineralização de molares incisivos, HMI, é um defeito de desenvolvimento do esmalte caracterizado por, exceto, novamente, circule ali, destaque, como vocês podem ver, o IBAD gosta bastante de colocar de indicar a errada ao invés da certa. Leia o enunciado com muito cuidado. Vamos lá. Aí ele tem aqui as alternativas. Antes da gente ler as alternativas, como de costume, vamos falar um pouquinho sobre o HMI. Então, a hipomineralização molar incisivo, ela é caracterizada como uma displasia do esmalte causada por um distúrbio que afeta ali os ameloblastos durante a fase precoce de maturação amelogênica, ou seja, os ameloblastos sofrem ali um distúrbio que faz com que eles depositem um esmalte de qualidade inferior naquela região. Ela não é um esmalte tão maduro quanto deveria. Então, ele é considerado uma hipomineralização do esmalte de origem sistêmica que tem que afetar pelo menos um primeiro molar e pode também estar diretamente associado ao incisivos permanentes. Então, por isso que chama HMI, né? Hipomineralização molar incisivo. Atualmente, a gente não conhece muito bem a etiologia dessa doença, porque, embora ela tenha sido, em algumas vezes, correlacionada com fatores ambientais, ele pode estar também associado com questões sistêmicas, tanto no período pré-natal, nos últimos meses de gravidez, que daí é justamente o momento ali de maturação do esmalte, quanto durante os períodos perinatal e pós-natal imediatos. Então, às vezes uma doença associada ali, costumeira de primeiros momentos de vida, às vezes uma vitamina, um medicamento, enfim, ainda se tem estudado muito e pouca conclusão tem chegado, porque a gente não tem estudos longitudinais suficientes para definir o que causa, né, com a etiologia do HMI. A HMI está relacionada a um defeito
qualitativo dos tecidos. O que significa isso? Não significa que ela tem menos esmalte, significa que o esmalte que está depositado ali é um esmalte inferior, não tão maturado quanto poderia estar. Então, ele tende a afetar, né, apresentar uma densidade normal, né, só que apresenta alterações de translucidez, ou seja, o esmalte ele está menos translúcido, mostrando ali que ele tem uma alteração que não é medida através da densidade, e sim, ou seja, não tem menos esmalte, é só um esmalte de qualidade inferior. Se apresenta como um esmalte poroso, com opacidades demarcadas, normalmente podendo ter as bordas claras e o meio ali mais para o amarelo acastanhado, mas ele também pode ser todo claro. Qual o tratamento para o HMI? Primeiramente, acompanhamento, um acompanhamento bastante direto, bastante contínuo. Selantes, quando são cavidades ali bem pequenininhas, microcavidades, trincas, enfim. Restaurações diretas, quando já tem uma perda de estrutura um pouquinho maior, que pode ser causada simplesmente por ter uma predisposição maior a cárie ou por uma predisposição maior a fraturas, certo? E em casos mais graves, onde há uma grande destruição generalizada assim no dente, mas principalmente da região de coroa, de cúspide e tudo mais, a gente pode realizar também restaurações indiretas, a depender da idade e da colaboração do paciente. Considerando isso, então, voltemos à questão 8, hipomineralização molar incisiva, um defeito de desenvolvimento do esmalte caracterizada por, alternativa A, redução do conteúdo mineral? Sim, a gente tem, caracterizada por exceto, né? Vamos grifar isso. Redução do conteúdo mineral? Sim, a gente tem menos mineral depositado. Não é menos quantidade de esmalte, mas é um esmalte menos mineralizado, então sim. B, perda de estrutura após a erupção? Sim. Lembra que eu comentei que pode ser por uma suscetibilidade maior a cárie ou por uma susceptibilidade maior a fraturas. Então pode ocorrer sim uma maior chance de perda de estrutura após a erupção. Alterações de translucidez também, né? A gente não acabou de dizer que o que altera não é a densidade de esmalte em si, mas sim a translucidez que ele apresenta? Então, está certo. Ela é considerada um efeito quantitativo? Não, porque ela não deposita menos esmalte. Ela deposita um esmalte deficiente. Então, consequentemente, tem grande chance essa alternativa D ser a resposta certa. Mas lembre-se de ler todas as alternativas. E, defeito qualitativo do esmalte dentário. Sim, porque a qualidade dele é prejudicada e não a quantidade. Então, considerando isso, a alternativa correta dessa questão é realmente a alternativa D, um defeito quantitativo. Muito bem. A questão 9, ela tem a ver com a progressão do estágio de Nola. O que é o estágio de Nola? É o estágio que tem uma correlação ali com a produção, né, com a maturação dos dentes permanentes, tecidos também, mas principalmente os permanentes. Antes da gente ler as alternativas, vamos falar um pouquinho sobre o estágio de Nola. O estágio de Nola, ele é dividido aqui, vou passar os slides para vocês verem, em 10 estágios, certo? Não mais do que isso, sendo que o primeiro estágio, o estágio 0, é quando não há nem a presença de cripta. A gente faz uma radiografia e a gente não vê nem a cripta do dente. Já o estágio 1 é quando a gente vê ali aquela delimitação da cripta, então mais ainda não vê nada mineralizado. O estágio 2 é quando a gente começa a ter o processo de calcificação da coroa. Então, a gente vê a cripta, a gente vê ali o comecinho das cúspides sendo formado, mas a gente não vê mais do que 1/3 da coroa completa. Quando a gente já tem 1/3 da coroa completa, é o que a gente chama do estágio 3. Da mesma forma, o estágio 4 é quando tem 2/3 dessa coroa completa, e o estágio 5 é quando a coroa já está praticamente toda completa. Isso sempre é acompanhado através de radiografias, tá, pessoal? É bem importante a gente lembrar. No estágio 6, aí sim a coroa está totalmente completa, que é o estágio que começa a formação radicular. Quando começa a formação radicular, é o momento em que os dentes começam a ter a força de irrupção, para que eles rompam, então, a gengiva, que eles comecem o processo de risólise dos dentes descidos, enfim, é a hora que ele começa a se movimentar em direção à cavidade bucal. Já o estágio 7, da mesma forma da coroa, é quando tem 1/3 da raiz completa. O estágio 8, 2/3 da raiz completa. O estágio 9, a raiz praticamente completa, porém com o ápice aberto. E por fim, o estágio 10 e último é quando a raiz está completa e o ápice está fechado. Ou seja, o desenvolvimento do dente está totalmente ocorrido, certo? Já acabou totalmente o desenvolvimento desse dente. Além disso, é por conta desse estágio de desenvolvimento de Nola, que pode acontecer ali no caso, com os exemplos foi por parte do dente permanente, mas pode acontecer também na dentição decídua, que a gente tem momentos diferentes para que esses dentes irrompam, certo? Então vamos lá. Olhando essa tabelinha aqui de baixo, a gente sabe que
A erupção, ela só começa, então, quando há formação radicular. Então, a partir do momento em que os dentes são formados em épocas diferentes, eles também rompem na boca em fases diferentes. No caso, o incisivo central inferior, que é esse aqui, ele é o primeiro dente a surgir na cavidade bucal, sendo representados, então, pelos dentes 51 e 61. Normalmente, tá, gente? É claro que as crianças apresentam variações anatômicas, mas em geral é isso. Além disso, a gente também tem que logo em seguida vem os incisivos centrais superiores, bem como os laterais superiores e inferiores. Esses aqui, eles podem se apresentar meio vindo todos juntos, certo? Em geral vem esse aqui um pouquinho antes, depois esse aqui, e aí esses outros, né, incisivos laterais, tanto superior quanto inferior, eles vão vindo com mais tempo. Em seguida, diferente do que muita gente pensa, vai vir o primeiro molar descido, né? Tanto superior quanto inferior, para depois daí sim vir os caninos e por fim, lá perto já dos 30 meses, a gente ter a irrupção dos segundos molares. Só para vocês saberem, tá, gente, essa faixa de irrupção, às vezes ela é um pouco mais tardia para algumas pessoas e um pouco mais espaçada para outras. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o primeiro dente ali muito cedinho, mas o último já vai ter bem mais tarde. Do mesmo jeito, tem pessoas que é um pouco mais condensado, teve ali os dentes um pouquinho mais para frente, de repente, quando vê, já tá tendo o segundo molar direto, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso, essa é só uma estimativa, tá, pra gente ter, mas é bem interessante a gente já conhecer isso, porque a gente consegue orientar os pais que virão para ver ali mais ou menos quando que está previsto para aquele dente do filho dele chegar. Essa é uma dúvida bastante frequente em consultório, caso vocês ainda não atendam crianças, né? Vamos lá. Então, sobre o estágio de Nola e a erupção dentária. A perda do dente antes do sucessor a perda do dente descido antes do sucessor alcançar o estágio 6 de Nola acelera a erupção do permanente. Não acelera, porque a erupção do permanente ela só começa a partir do momento da formação da raiz, né? Começa a formação da raiz, e esse início de formação da raiz só acontece no estágio 6 de Nola. Então a gente já sabe que antes disso, se o dente descido sair, ele não vai acelerar o processo de erupção. B. A perda do descido, quando o sucessor alcança o estágio 7 ou 8 de Nola, retarda a erupção do permanente. Não, pela mesma explicação do primeiro. 7 e 8, a raiz já está sendo formada. Então, se o dente descido for perdido, é capaz dele, inclusive, acelerar a erupção, porque o dente já não vai ter mais a barreira ali de ter que ir aos pouquinhos consumindo a raiz do descido. Então, provavelmente, ele vai acelerar. Nola criou estágios distintos que vão de 0 a 10, baseado na mineralização da raiz do permanente. Parece correto, mas não é só na mineralização da raiz, tá? A gente tem que pensar muito nisso. A mineralização, lembre que no estágio de 1 até 6, até 5 ali, é só da mineralização da coroa, certo? Então, não é só da mineralização da raiz. E também, como eu falei, a gente usa o permanente como exemplo, mas também conta para o descido. Então, não tem a ver necessariamente com a raiz do permanente. Vamos ler a alternativa D. O estágio 11 corresponde à raiz completa e ápice fechado. Não existe estágio 11, o estágio último é o 10, que de fato corresponde à raiz completa e ápice fechado, mas é o estágio 10. E E, a partir do estágio 6 de Nola, o germe inicia sua trajetória de erupção em direção oclusal. Sim, é exatamente isso, porque a coroa já está totalmente formada e a raiz está começando o seu processo de desenvolvimento. Então é nesse momento que começa a trajetória de erupção. A alternativa correta, portanto, é a alternativa E. E a questão 10 e última da nossa aula de hoje, dessa nossa revisão de hoje, foi feita pela OIBAD no ano de 2020 para a Prefeitura de Santa Luzia do Oeste, em Rondônia. Eu sempre me confundo com Roraima e Rondônia, mas em Rondônia. Vamos ler então o enunciado. Se dividirmos o marcado a partir da linha mediana em direção aos dentes posteriores, a ordem, temos a seguinte sequência: incisivo central, lateral, canino, primeiro e segundo molar. Pode-se dizer que do nascimento aos 6, 7 meses de vida, a cavidade bucal da criança é edentada, ou seja, ela normalmente não possui dentes. Porém, a partir daí, temos a erupção dos dentes descidos. Perfeito. Na maioria dos casos, 2 elementos são os primeiros a erupcionarem na boca. Seriam eles. A gente tem que lembrar, voltando naquela nossa tabelinha lá. Vamos ver aqui. Primeiro dente a nascer, é esse aqui a partir dos 6 meses, é o incisivo central inferior. Quais são os incisivos centrais inferiores? Normalmente o dente 71 e o dente 81. Então, não é o 51 e 61 que são os incisivos centrais superiores. 11 e 21 são permanentes.
36 e 46 também, 26 e 16 também são permanentes, então só nos resta 71 e 81, alternativa E. Então, essa questão aqui ela é uma questão bem direta. Aliás, essa é uma característica do IBAD. O IBAD tende a ter respostas mais diretas, que dependem de menos interpretação e mais conhecimento prévio. Por isso, pessoal, estudem, revisem e façam uma excelente prova. É exatamente isso que nós, da Odon Concursos, desejamos a vocês. Muito sucesso, muita alegria e uma prova maravilhosa. Estamos aqui com vocês sempre, para aquilo que vocês precisarem, e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até breve. Tchau, tchau.